Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Solute Talks Podcast. Eu, Alex Leite, diretor aqui da Live University Confeb, tenho a honra de ser convidado para mediar e ser o host do podcast aqui com o Flávio, fundador aqui da Solute. Obrigado por emprestar a casa novamente pra gente. Com certeza. Solute, né? Bom, eu sou dinossauro da questão dos temas fiscais aí, que eu chamo carinhosamente de relacionamento digital com o fisco. O que é o relacionamento digital com o fisco? Lá em 93, o governo federal instituiu aquela IN 65 lá, que pedia para as empresas enviarem arquivos magnéticos mediante uma autuação lá, né? Um requerimento, né? Na verdade não era uma autuação, era uma intimação que era dada, né? E depois as empresas tinham lá 60 dias, né? 30 mais 30 para poder entregar essas informações. E foi nessa época, então, que eu criei uma empresa chamada SoftTeam, e para atender essa legislação, né? E aí derivou para soluções fiscais, para atender toda essa questão desse relacionamento digital com o fisco, né? Que iniciou lá nessa época, em 93, né? E assim, há mais de 25 anos eu milito nessa área aí de temas fiscais. Muito bom, muito bom. Nossa convidada de hoje está aqui, Paola. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo de hoje. Obrigada, Flávio. Obrigada, Alex, pelo convite. Bom, sou Paola de Oliveira, sócia-diretora de Tax Transformation Innovation na KPMG. Estou na KPMG há 4 anos, mas a minha história profissional, um pouquinho diferente da do Flávio. Durante 15 anos eu atuei na área de Tax Planning, muito mais focada em diretos, com litigation, inspections também, toda a parte de acompanhamento de autuação, fiscalização, parte dos processos jurídicos também. E em grandes empresas, né, multinacionais, por exemplo, a BRF, a BASF, a Bunge, Roche Farmacêutica, tive a oportunidade de também coordenar, né, times com foco em toda essa parte de planejamento tributário e acompanhamento de fiscalizações e a parte consultiva. Fui migrando, né, em determinado momento da minha carreira, incentivada também por um líder que eu tive o prazer aí de trabalhar, que fui migrando para a parte de inovação em novas tecnologias, tentando endereçar uma dor que eu tinha, que era como que eu fazia, né, os planejamentos tributários, como que eu atendia o negócio de forma ágil, como que eu era mais assertiva, como que eu fazia com que o meu time trabalhasse de uma forma mais eficiente. E acabei me apaixonando por esse tema, né, me conectando com empresas que já estavam atuando, começando a trabalhar aí nesse mercado de Tax Technology. Então, lá em 2016, 2017, comecei a explorar esse mundo fora das empresas que eu atuava, da empresa que eu atuava na época, e montando, inclusive, um grupo que na época a gente chamava de Hub, né? Onde a gente conectou e fazia trocas de boas práticas. Então, eram mais de 40 empresas que a gente conseguiu reunir para falar o que você está fazendo em termos de automação, que tipo de projeto você tem. E eu acabei liderando, junto com uma outra colega de profissão, esse grupo, né? Que durou aí uns 2, 3 anos, tá? E nesse mundo é que eu acabei me conectando com a KPMG e recebendo um convite para me juntar aí ao time da KPMG para liderar a formação desse time de Tax Transformation. E eu acabei entrando aí nesse mundo que é um mundo maravilhoso aí que a gente vai conversar hoje. Não, e você sabe, Paola, que o que você está falando é muito curioso, né? Porque, diferente das outras áreas, o profissional da área tributária tem uma característica interessante. Normalmente, o profissional da área tributária que assume alguma posição de gestão numa empresa acaba passando pela Big Four, né? Vou chamar de Big Four aqui, são as 4 consultorias, mas tem outras consultorias, né? Mas é curioso, porque nas outras áreas, não. Ele é um executivo de uma empresa, troca de uma empresa para outra e, eventualmente, vai depois trabalhar numa consultoria ou alguma coisa. Na área tributária, não. Ele passa pela Big Four como uma formação. E aí ele acaba assumindo uma posição de gestão em empresas, né, de mercado de maneira geral, não que a Big Four não seja uma empresa, mas empresas de mercado de maneira geral, né? Isso é curioso, né? E o meu caminho foi o inverso. Foi o inverso, acabei, mas acabou inversamente fazendo a mesma coisa. Que louco, exatamente, né? Mas eu acho que o bacana disso é como que a experiência que a gente traz de olhar para o cliente. Né? Eu já falar bastante disso, porque no fim o Tax Transformation ele tem bastante esse viés, né? De você entender a dor. Então, acho que isso na minha carreira eu consigo agregar bastante nesse sentido. Mas sabe que eu acho que é uma coisa admirável dos profissionais de tax, isso aí. Porque outros profissionais deveriam fazer a mesma coisa.
Porque você trabalhar em consultoria te abre um leque absurdo de entender necessidade, entender cliente, coisa que às vezes um cara que trabalha na mesma empresa há tanto tempo fica fechado na casinha dele, né? Não consegue fazer benchmark, não consegue analisar cada problema como diferente, não consegue... Às vezes o cara tem o mesmo relacionamento entre as áreas, entre os departamentos, e como ele nunca trabalhou, ele fica na dele aqui. Eu acho que é uma puta escola importante assim, né? Sem dúvida. E a tendência, né, assim, né, dos profissionais da área fiscal ficarem, né, anos, né, nas empresas, né? Hoje a rotatividade ela já está muito maior, né? Quando a gente vai falando de skills que a gente vai discutir aqui, que estão mais conectadas com essa visão da transformação do profissional de techs, análise de dados, né? Um profissional um pouco mais analítico, skills de tecnologia também, algumas soft skills tão relevantes aí que a gente ainda fala de soft, talvez power skills, né? Que a gente deveria estar olhando ali, que comunicação, né? Como que eu me comunico com o negócio, como que eu me comunico com as áreas de tecnologia, como que eu adapto esse formato de comunicação a depender da necessidade. Antes isso não era tão prioritário quanto frente ao conhecimento técnico do profissional de tech. E, obviamente, isso acabava sendo mais valorizado em posições de liderança. Hoje, mesmo para profissionais ou início, quando a gente está trazendo lá na KPMG mesmo, como trainee, né? Até profissionais mais júniores, quando a gente está olhando aqui movimentações e necessidades dentro das demandas, a gente precisa olhar para essas outras skills que não são só as skills técnicas, né? Então, no fim do dia, eu acho que já vem mudando há algum tempo, não é algo novo também, na minha opinião. Mas a gente deveria até dar um foco ainda maior para esse tipo de avaliação dos profissionais. Já que você já puxou isso, vamos puxar um tema aqui Eu queria complementar. skills, né? Inclusive, no último Fórum SPED, né, eu participei lá de um painel que a gente debateu o futuro, né, do projeto SPED. Mas, no fundo, esse debate serviu para falar do profissional, o futuro do profissional. Né? Além de falar, logicamente, do projeto SPED, o futuro, para onde vai o profissional, no que esse profissional tem que se transformar efetivamente. Falando um pouco até de Tech Transformation, né? E da transformação do próprio profissional. Que acho que é um tema que nós vamos falar um pouquinho aqui também. Não, mas já vamos falar já em termos de skills, que eu achei interessante. Vamos lá. Quando a gente fala, vamos focar em Tech Transformation, não no geral, né? Como a gente está falando Tech Transformation, vamos focar nele. Para Tech Transformation, quais são os skills que você, Paula, pelo benchmarking que você fez, né, com a KPMG fez podcasts, que entrevistou mais de 30 podcasts, né, entrevistando líderes e grandes empresas em benchmark Tech Transformation, e mais toda a carteira de clientes que você tem, e o Flávio também, né, um monte de carteira de cliente e implementação de tecnologia. Como você divide esses skills hoje? Porque acho que a grande pergunta é, ele vai ter que ter conhecimento técnico tributário? Óbvio, quando eu digo tributário vou dar um exemplo bem simplesão. Preciso saber calcular o ICMS, preciso saber fazer uma nota fiscal, verdade? Tem um monte de questão técnica tributária, legislação, etc, etc. Mas além dela, acho que a grande pergunta é, precisa ou não precisa conhecer tecnologia? Muita gente tem dúvida, fala, não, eu sou usuário ou eu tenho que entender de tecnologia, eu vou ter que aprender a programar? Isso é uma grande interrogação na cabeça de muita gente. E a terceira que você comentou, já são de soft skills como comunicação, entendimento, tem um muito famoso hoje que é resolução de problemas complexos, analytics e por aí vai. Como você separa as skills para Tech Transformation? Acho que, Alex, a divisão que você trouxe está bem bacana, né? O que eu, de forma exemplificativa, óbvio, mas o que eu ressaltaria aqui? Primeiro, colocar as skills corretas das pessoas, né, no local correto. Acho que essa adequação desse olhar que a liderança tem que ter de onde está o ponto, qual é o ponto forte, né? E aonde que eu tiro o maior proveito desse ponto forte. Por que eu estou falando isso? Porque nem sempre o líder de techs, né, tem esse olhar e essa formação sobre diferentes aspectos aí de liderança mesmo, para fazer esse ajuste. E muitas vezes ele está tentando, de repente, desenvolver um conhecimento técnico muito específico, a pessoa, de repente, poderia estar performando muito melhor em outro projeto ou em outro papel de atuação. Então, eu acho que ter um olhar sobre pessoas já é algo diferente a ser pensado para um líder da área de impostos, né? Outro aspecto é a preocupação em relação aos temas de transformação digital.
Então, hoje, o tema transformação digital é um tema que está, pelo menos como você falou, né, pela nossa experiência de mercado, está na pauta do C-Level. É isso aí. Há alguns anos já. Há alguns anos. Como que o tech se posiciona nessa pauta? Né? Então, a gente vê muito o CFO se posicionando, olhando para finanças como um todo, o tech muito conectado ali com a área de finanças, mas será que o tech está influenciando, liderando pela influência esse tema? Né? Como que ele se posiciona, por exemplo, junto com o CEO ou com o CTO? Então, como que ele realmente coloca na mesa, né, como não só um stakeholder dentro desses projetos, né? Então, vamos falar aqui implementação de ERP, upgrade de ERP, implementação de solução fiscal, mas realmente um líder frente a esse tema. Então, a apropriação da linguagem, dos termos técnicos, que fazem com que o líder se torne fluente em transformation, é algo que a gente já vê acontecendo, mas ainda não é algo que todo o mercado faz, né? A gente vê ainda líderes pontuais já mais fluentes, outros buscando esse conhecimento e tentando correr, né, atrás dessa necessidade. Da necessidade de desenvolvimento. Pensando na necessidade. Então, em termos de liderança, acho que esses são dois aspectos importantes. Esse olhar das pessoas, em relação às pessoas e esse letramento em transformação que posicione o líder de techs dentro da companhia como alguém que olha para a transformação digital, né? Que fala sobre transformação digital, que está preparado para isso. Tá, acho que você levantou 2 pontos importantes. Eu lembrei de um livro que eu li há muito tempo atrás, do Instituto Gallup, que chama Descubra Seus Pontos Fortes. Você já viu esse livro ou não? Esse livro é muito velho, tem até hoje, porque ele continua, e tem um teste no livro para o que você faz. Você põe uma raspadinha lá, você raspa, pelo menos o livro era físico, né? Mas hoje tem no digital. E você faz o teste para descobrir quais são as suas competências chaves. Então tem uma lista de 30 lá, ele te dá o top 5 seu. Beleza? Mas o que fala no livro? Que você descobre os seus pontos fortes, ele fala o seguinte: foque nos fortes. Não tente ser bom no seu 28º, que você nunca será. Administre os ruins e foque no forte. Então, se o seu deu comunicação como chave, se deu pensamento analítico como chave, foque nisso aqui. E ele dá exemplo de muito atleta, por exemplo, né? Ele fala o seguinte: se a gente trouxer para o Brasil, né? O que o Oscar, por exemplo, do basquete fazia? Ele ficava treinando arremesso de 3 o tempo todo. Ele não ficava treinando bandeja. Fala assim, mas bandeja, e se ele errasse a bandeja? Tudo bem, mas como ele era tão bom em 3 que ele treinava mais arremesso de 3 do que treinar aquilo que ele era ruim. Que era difícil, o Oscar, na verdade, era bom em tudo. Mas a lógica, né? Você pega o cobrador de falta, o cara ficava depois do treino batendo falta, e não treinando passe. Por que qual era a lógica? Eu sou tão bom nisso que eu preciso ficar melhor ainda naquilo que eu sou forte. Porque vai de encontro ao que você falou. Escolha o potencial de cada um. Então, esse livro vai de encontro ao que você comentou. Mas o grande desafio que eu quero perguntar para vocês dois é: qual que é o nível básico elementar? Porque no livro fala, administre os seus pontos fracos, mas não veja. Não tem como o Oscar também não saber fazer uma bandeja, e não tem como ele saber fazer um passe, porque senão ele não consegue jogar basquete. Né? É igual. Hoje, faria um paralelo só pegando esse gancho, né? Hoje, um profissional de techs que não sabe mexer no Excel... Tá morto. Tá morto. Flávio, em TI, pensando em tecnologia agora, quais tecnologias que você acha que o profissional precisa dominar? Eu já vou emendar a segunda pergunta, que é parecida. Você acha que tem que programar, sim ou não? Não. Eu acho que... Não creio. Na minha visão, não. Tem muito cara, né, que chega, né, principalmente no segmento SAP. Não, porque eu debugo, né, o SAP. Não, fica aí. Vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que eu acho, né, a Solutio como, vamos dizer assim, a primeira tech stack do Brasil especializada em SAP, né, e que fez o sistema dentro do SAP, o que a gente vislumbrou sempre, né? O cara tem que fazer o básico bem feito. O cara tem que ter uma ferramenta que permita a ele fazer o básico bem feito. Nós brincamos, né, de BBF, né? Então faz o básico bem feito, faz as suas apurações, entrega as suas obrigações em dia, com segurança, com compliance, com ferramentas para você poder ter segurança nessas entregas. E o profissional, depois disso, ele tem que ter ferramentas de análise, né? Que já um pouco já no que acho que a Paula vai falar de análise preditiva, enfim, né? Que é um pouco do Tax Transformation, né? Então ele tem que estar preparado para saber pilotar ferramentas de análise, né?
E, além disso, fazer a leitura correta daquilo que a ferramenta vai te dar. Então, ele tem que olhar lá o cockpit dele e ter inteligência e conhecimento para poder saber para onde ele tem que ir. É que nem um piloto num Boeing que começa o cockpit começa a apontar um monte de coisa lá e precisa saber o que está acontecendo com o avião. Se o avião está caindo, se ele precisa melhorar a mistura lá da turbina, não sei, né? Tô falando coisas aqui que eu nem conheço direito, mas a grosso modo é isso. Então, Perfeito. eu acho que esse é o ponto que o profissional tem que estar atento. Fazer o básico bem feito, entregar as coisas para a companhia, dar segurança para o gestor, né? Entregar no prazo, não botar, né? Não colocar a companhia em risco e, no final, ter ferramentas de análise preditiva, análises, para que ele possa também ter competência de analisar isso e passar Então, você está falando o seguinte, superior. então vamos lá, se eu tentar traduzir isso na minha pergunta do que tecnologia precisa, a tua resposta foi, precisa saber mexer nas plataformas, As ferramentas que ele tem na mão, um Excel ou a plataforma que seja da SAP, a plataforma XYZ. da Solutio. Da Solutio, Solutio com SAP, lá, Isso aí. E ele precisa também mexer, eu vou usar uma palavra um pouco grande, mas ela vai apresentar bem, BI, né? Ele precisa Isso. saber mexer num BI de Analytics, que ele precisa saber que tipo de dado ele tem que buscar, como que ele põe o dado carregado ali. E mais do Ele não que... precisa saber programar e nem Não, dentro do banco de dados, mas ele precisa saber fazer cruzamento, análise Exato. e manipular dados no BI. Exato, Ele e precisa. mais do que isso, na hora que se vai entregar esse monte de painel para ele olhar aquilo e saber para onde ele tem que ir. Porque aí já não É a análise dele, é o Mas feeling aí dele que tem que não dar. é uma competência de tecnologia técnica, Não, uma é competência analítica do profissional. tributária. É para onde o profissional tem que Perfeito. ir, é para onde esse profissional tem que mirar a carreira dele, a saber isso. analisar tudo isso. Concordo. E acho que, ainda falando em tecnologia, tem a parte da extração dos dados, manipulação dos dados, que hoje, ainda a gente vê na maioria das empresas isso Tá sendo muito feito na de mão uma dos forma caras, né? rústica, dizendo manual, que poderia estar, o profissional poderia estar usando tecnologia, mas para isso ele tem que ser capaz de conhecer essas tecnologias. E aí, como que ele busca o que tem no mercado, como que ele... e daí entra, vou cair aqui para soft skills de novo, a curiosidade, a capacidade de pesquisa. A gente ainda vê, até nos processos de trainee, né, a gente discutindo assim, como que se faz uma pesquisa hoje? A gente recebe tanta informação pronta, como que a gente busca essa informação no mundo de dados que existe hoje disponível, né? Uhum. Então, assim, são habilidades no fim do dia que a gente tem conversado muito. Como que a gente puxa o gatilho e começa a desenvolver os profissionais em coisas que, para nós, que já temos uma bagagem, podem parecer mais básicas, mas que tem uma complexidade diferente pensando no nosso ambiente hoje. Perfeito, perfeito. Porque no fundo, eu vou traduzir não, né? Vou dar exemplo com siglas de TI, né? Com palavras de TI. Quando a gente fala de BI, por exemplo, de dados, tem uma sigla muito forte chamada ETL, né? Que é Extraction, Transformation, Load. É isso aí. Esse cara, pelo que vocês estão falando, que é extrair, transformar e carregar, talvez o extrair esteja mais no lado de alguém técnico. Mas o transformação e carregamento já faz. E a outra seria a modelagem, né? É você saber modelar os dados ali para fazer alguma transformação e load dos dados. Eu acho que esse cara precisa e o extract pode deixar um pouco mais pro cara técnico. Isso aí, mas eu pessoalmente, né, acho que é um pouco daquilo, né, da escola de cada um, né, mas eu pessoalmente vejo que esse profissional ele precisa estar preparado para realmente analisar, voltando à história do Boeing lá, tem um indicador que está mostrando que o avião está virando, mas ele está lá no painel e não está atento àquilo. Se ele não se atentar àquilo, daqui a pouco o avião vai para uma angulação tal lá que vai cair, então ele precisa... Lógico. Analisar o painel e falar, tem um indicador aqui que tá indo pelo caminho aqui que eu preciso já corrigir aqui, senão esse negócio vai entornar. É isso que eu acho que o profissional precisa ter essa, além da questão técnica e tal, de manipular os dados, mas também analisar, né? Não ser só um cara que vai, o relatório ficar na mesa dele lá e ele não tá analisando aquilo. Outra coisa que eu acho, né, na minha opinião, que é importante. Antigamente, né, Flávio, você pode falar bem, a Paula também, a gente passava por grandes ondas de implementação de uma plataforma, como um RP, como uma Tech Solution, que você passava tipo 1 ano, 2 anos, fazia implementação e fazia o blueprint. Eu tenho descascado o termo blueprint ultimamente, porque a gente está no mundo da Agile, né? Então, blueprint era aquela coisa que você ficava 2 anos sem nada e, de repente, era a data de virada, que
que você vai dar o Go Live, né? Ainda você tinha outra sigla que ainda continua existindo, é Go Live, cara. Você vai lá e vira Big Bang, Go Live, Blueprint, rebumba, virou 2 anos depois. Isso fazia com quê? Com que você pudesse não participar do projeto, no dia que implementou o sistema, você aprende a mexer nele e vai. Hoje a gente está no mundo mais agile, né? Isso. Então isso significa o seguinte, Entregáveis, né? teoricamente no Text Transformation, a gente está tendo, eu vou usar um exemplo lúdico aqui, como se a gente estivesse implementando módulos a cada 3 meses, ao invés de pensar que vai ficar 2 anos. Isso aí. Na minha cabeça, entra uma nova skill, que é essa skill de implementação, do profissional saber implementar projeto e colocar projeto no ar. Porque Modularizado, né? Podia ter um cara fazendo o mesmo projeto 3 anos. Não, hoje, cada hora, porque vai implementar um módulo só de apuração de indiretos. Isso Aquele aí. cara de indiretos vai ter que ajudar no módulo. Aí vai pingar agora o módulo de diretos, agora o módulo de arquivo eletrônico, agora Então, os profissionais vão ter que saber implementar plataformas. Isso faz sentido ou não? Você se preparou para esse podcast mesmo. Acho que você pegou alguma proposta da Solutio, leu lá a metodologia da Solutio e veio aqui para conversa. Perfeito, Alex. Eu queria até trazer uma perspectiva da KPMG nessa abordagem que você está trazendo, tá? A gente tem discutido muito qual que é o papel do profissional de Tex nesse tipo de abordagem, né? Porque eu entendo que, ok, a gente, até como empresa de tecnologia, pode levar ali uma abordagem e falar, eu preciso aqui de profissionais de TI que vão me ajudar aqui na parte mais técnica, mas qual que é o papel do profissional de Tex? Quem vai ser esse cara? Acho que é isso que você está colocando na mesa, né? E a gente tem discutido muito a função do PO, né? Como que ao trazer Eu traduzi para quem não é o Product Owner. Bom, exatamente, o Product Owner. Então, como que o profissional de Tex, ele se veste dessa função, né? Como que ele se capacita para ele entender qual é, de fato, o papel dele dentro dessa função e como que ele olha para o processo que ele executa com esse olhar. Porque, no fim do dia, o que acontece, né? A gente vê, a gente até nos projetos de assessment de Text Transformation, diagnóstico que a gente faz, a gente fala que a gente vai além da visão de quem executa. Porque quem executa, muitas vezes, ainda está com aquele viés muito da função. Da operação, da função transacional do silo, digamos assim. E o que a gente faz é trazer outros stakeholders para a conversa, para entender onde que o que ele está fazendo está impactando e tudo mais. E, no fim, o PO, ele acaba, ao direcionar, por exemplo, a implementação de um módulo, ele também deveria ter esse papel, né? De olhar assim, puxa, isso aqui não é só um processo, isso aqui é um produto de Tex, né? Que impacta determinadas áreas, os meus stakeholders são esses, né? Enfim, então, como que eu produtizo um pouco mais algumas funções fiscais, eu migro de uma visão de processo puramente para uma visão de produto/serviço, onde o Tex atende outras áreas, onde o Tex atende o fisco, onde o Tex, né, no fim do dia atende a fiscalização. Apesar de ter mudado tudo, né? Exato. Porque há 20 anos atrás você tinha salinha para receber o cara, agora o cara não vem mais. Né? Tudo digital. Agora é tudo digital. E como que o Tex traz consegue atuar de forma eficiente nessa função dentro de um projeto de implementação, porque daí é o grande desafio, tá? Eu acho que ainda tem muita dúvida, a gente sente isso. Mas eu acho que é uma skill a ser desenvolvida, né? Sem dúvida. É isso, porque... Sem dúvida. E assim, a gente sente nos projetos, porque, por exemplo, a Solutio, quando ela vai fazer uma venda, vai implementar, ela já traz essa visão de entregar por módulo. Usando a metodologia, né? E entregando por módulos, né? E fazendo pequenas entregas, inclusive já entrando em produção, inclusive o nosso suporte já começa a atender por módulo ali, né? Quer dizer, o produto já está em suporte já, né? Em produção. Em operação. E um outro módulo lá na frente, que daqui 2, 3 meses ainda está lá em projeto. E engraçado que quando a gente numa apresentação, numa pré-venda, fala que vai ser desse jeito, muitos ainda, por incrível que pareça, se assustam. Nossa, não, tipo assim, que legal, quer dizer que então, daqui um mês eu já vou começar a usar o módulo do ISS, você já vai usar, vai estar em... Putz, então e aí é um apelo muitíssimo interessante. Muito. Né? Porque realmente é uma modificação. Mas eu acho aqui também que a gente, legal até aproveitar aqui da Paola, né, Ale, todo esse background que você construiu, né, com esses podcasts de Text Transformation,
que a KPMG fez, foram 35 podcasts, né, que a KPMG fez. Eu acho que vocês conseguiram aí ter um enriquecimento, né, do que o mercado está pensando violento acerca disso, né, Ale? O que você acha? Sim. Esses podcasts vão contar um pouco da história, né? A gente idealizou lá, creio que 2 anos atrás, com a Mariene Coutinho, que é a sócia líder lá da KPMG de Tech Transformation. Ela foi a host da primeira série, né? Onde a gente convidou em torno de 20 executivos de techs para falarem sobre a sua visão do que é o Tech Transformation. E está disponível no Spotify, né? Acho que todos podem ter acesso, mas o que é muito interessante, né? A gente trouxe líderes de techs, que eu falei um pouco no começo, com perfis completamente diferentes, né? Em indústrias ou segmentos, e, enfim, né? Totalmente diferentes também de atuação, em termos de business. E uma perspectiva diferente sobre o que é e principalmente o porquê se transformar. Por que o Tex precisa se transformar? Fantástico. Então, temas... A gente falou um pouquinho aqui de soft skills, né? Como cultura organizacional. Você trouxe agora essa questão do Agile, né? Como que a gente conecta iniciativas de gestão de mudança, de change management nesse tipo de projeto, mas também que permeiam, no fim, outras mudanças dentro da área de tech que precisam de uma sustentação, seja sob o viés de comunicação, seja sob o viés de engajamento, que a gente estava falando, né? Como que a gente capacita ou se capacita? Então, esses líderes trouxeram diversos aspectos que são interessantes a gente observar, para que a gente conecte com como que eles vão priorizar esses temas de transformação e levar esses temas aí para alta liderança e serem protagonistas, principalmente desse processo de transformação. Então, acho que essa primeira temporada, obrigada pela palavra de podcasts, ela teve muito esse lance de ouvir esses líderes, ouvir as principais dores e como que quais seriam as prioridades sobre Então já fala. diferentes perspectivas. Pelo menos top 3, vai. Top 3 prioridades. Tem que sair. Eu acho que Deixa por 5 não se falar mais nisso. legal. Vou até pegar minha colinha aqui. Mas eu entendo que o propósito do negócio, como que o tech se conecta com o propósito do negócio, né? Então, a gente fala muito, né, de um tech orientado a dados de negócio, na minha visão, porque não é só tech orientado a dados de techs, porque senão a gente fica trabalhando para nós mesmos. Exatamente. Então, como que o tech se torna né, um tech orientado a dados do negócio? E como que o tech se conecta com o propósito do negócio? E essa questão que eu gosto muito de falar e acho essencial. A gente não começa um projeto de transformação sem a gente entender do porquê a gente quer se transformar, né? Da motivação. E aí, o Simon Sinek fala muito disso, do Golden Circle, que é como que eu comece pelo porquê, né? Como que eu realmente encontro esse propósito e, no fim do dia, isso está muito conectado com os objetivos de business. Acho que esse episódio aí dentro da primeira temporada é muito interessante. Então foi uma prioridade, conseguir entregar valor ao negócio. Exatamente. Tentei dar uma frase aqui, mas é isso, perfeito. É uma prioridade. Tiveram diversos temas, mas um que eu gosto muito, ele apareceu em 2 episódios, é diversidade. Então, como que o Tex busca a diversidade para se transformar e para inovar. Então, não tem como a gente falar, a gente falou bastante aqui de soft skills, né, mas de principalmente inovação ou transformação digital, sem a gente ter um time diverso. E aí a gente teve um episódio que falou do movimento do Black Tech Matters, né, e um outro que é mais focado em gênero, enfim. Então, acho que a diversidade... Tem o Pink Techs também. A gente tem um grupo de líderes de techs, que é Texas Female também, que a gente prioriza aí também a troca de experiências aí. Aliás, não parece, né? É dominado pelas mulheres na área, né? Não, e aliás, vale um parabéns para os dois aqui, KPMG e Solution IT, que ganharam o prêmio Confeb. Ganharam o nosso prêmio Confeb. Mas por que eu tô falando de dar o parabéns do prêmio
e puxar isso no prêmio do Confeb. Todo ano, quando acaba o prêmio, as mulheres líderes sobem no palco e elas tiram a foto só de uma Tex. Uma Tex tem que subir no palco do prêmio, só as mulheres tirar foto. Todo prêmio tem isso. A gente faz prêmio para as outras áreas e não tem. É simplesmente natural, entendeu? As mulheres de supply, as mulheres de como não. Mas no Tex, todo prêmio acabou o prêmio e fala, agora é foto das mulheres. Incrível. Tradicional, né? Tradicional, virou tradição, né? E acho que o terceiro tema que eu ressaltaria dessa primeira temporada tem dois aqui que eu coloquei, mas o Work-Life Balance, que acho que o profissional de Tex, ele Se estressa trabalha demais. mais. Trabalha e se estressa ambos. É um nível. Trabalha Mas se aí estressa ambos. eu gostaria de fazer um contraponto. Eu acho que é falta de ferramenta, cara. Pode ser um. Você vê gente. Uma vez eu fiz uma apresentação, uma pré-venda para uma mulher grávida lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, ali, uma empresa, né? Na hora que eu comecei a mostrar, falar de que ferramenta trazia para ela, as vantagens que ela ia ter, o ganho que ela ia ter, assim, até me arrepiei. A menina começou a chorar. Tava grávida, tava no final da gravidez, devia estar bem sensível. Ela começou a chorar, cara. Deu lágrima na hora. Porque ela falou, isso aqui vai fazer minha vida ser outra. Minha vida vai mudar. Eu trabalho de fim de semana, fico até de noite, né? E eu não consigo convencer a gerência, né? O pessoal de alto Alta nível, gestão. que tem que investir numa ferramenta para me trazer condições de trabalho, né? Condições adequadas de trabalho para fazer o tal do básico bem feito, né? E isso marcou muito para mim, isso, sabe, Paola? Porque você vê uma pessoa que se emocionou de ver, ela assim, ela vendo a vida dela no dia a dia e viu que uma ferramenta podia resolver. E é essa questão que você falou, né? Também. De ter, É. né? Acho que é um O resultado. dos pontos, e acho que na pandemia, inclusive esses episódios aqui da primeira temporada foram gravados durante a pandemia. Então acho que esse tema na pandemia também estava muito quente. Isso, tava né? quente. Tanto a parte de digitalização, por isso que acabou alavancando, né, um processo de digitalização aí do mundo, né? Enfim, de grande parte dos processos, e no Tex não foi diferente. Mas também acabou, acho que não só essa questão, mas também qualidade de vida. Então, alguns líderes falaram sobre hobbies, né? Teve um lá específico que falou sobre corrida, enfim. Então, acho que esse tipo de balanceamento, como que a gente também cria um profissional com esse olhar, né? De que é possível você Porque eu acho que, na verdade, eu gostei desses dois tópicos, porque pela primeira vez, em termos de realidade do dia a dia das empresas, a tecnologia já está no nível, em muitas empresas, que chegou no nível que a operação básica já está sustentada pela tecnologia. Sim. Porque se fala tecnologia, o que você começou há 25 anos atrás, a gente já sabe que tem há muito tempo. Só que até implementar, até fazer, demorava, tal. Agora, a onda está tão forte que muita empresa já aderiu. Daqui a pouco a gente pergunta, né, para Paula, a maturidade aí que ela acha. Mas isso está permitindo, pela primeira vez também, a gente sai daquele discurso que quantos anos eu ouço nossos eventos, a gente pega alunos, profissionais nossos aqui, fala, a Tex tem que ser mais estratégico. A gente sempre ouve essa palavra, né? E a gente não consegue tangibilizar o que é. Saiu para mim na sua prioridade número 1, que é entregar valor ao negócio. Mas como que entrega isso? A partir do momento que você faz o básico bem feito, você entrega a operação, automaticamente vai te sobrar tempo para você focar e entregar valor para o negócio, porque você para de se preocupar com uma apuração, para de se preocupar com a operação da nota, para de se preocupar com atraso, para de se preocupar se você está recolhendo certo ou não, e fala, o que eu tenho que gerar de valor no negócio? Sobra mais tempo do profissional para isso, né? Mas isso vem, acho que nessa onda de tecnologia, porque a onda do RP lá atrás não permitiu, porque ela fez muito, tipo, a nota entrou e só, né? Agora que a gente está numa onda que está permitindo esse Tex Transformation fazer uma análise maior para você analisar. E aí, nessa linha, a nossa segunda temporada, ela foi focada em trazer representantes de empresas que tivessem soluções de Tex Technology. Porque quando a gente vai... primeiro que quando a gente começou a falar de Tex Transformation, pela KPMG, tinha muito uma perspectiva do nosso cliente de falar, você vai me trazer aqui as suas soluções tecnológicas, né? Então, a KPMG, ela é uma empresa tecnológica, sim, mas quando a gente está falando de Tex Transformation, a gente não está falando só de tecnologia. Acho que isso está claro, né? É um dos pilares, talvez realmente o mais importante, mas tem muitas outras, aí depende um pouco do ponto de vista, mas tem muitos outros elementos aqui em volta.
e junto, né? E aí, nessa linha, a nossa segunda série de podcasts foi muito a segunda temporada, corrigindo, foi muito na linha de trazer a conhecimento da nossa audiência, né, dos nossos clientes, a multiplicidade de soluções que a gente já tem no mercado hoje, né? E aí, a KPMG, sim, tem algumas soluções próprias, mas a gente também dá o espaço e a oportunidade para que o nosso cliente seja capaz de tomar decisões e saber as diferenças entre o que cada empresa e cada solução é capaz de entregar. Então, a gente trouxe aqui em torno de 17 episódios, onde representantes dessas empresas trouxeram suas soluções, né? Falaram sobre problemas de negócio e o que problemas essas soluções resolviam. Exatamente. E aí eu dividiria em 2 clusters, eu diria, que são empresas maiores, então vou dar alguns exemplos aqui, mais estabelecidas e maduras, ServiceNow, Microsoft, SAS, Sovos, Lecom, Oracle, empresas que aí a gente não necessariamente focou em um tipo de solução específica, mas a gente, como eu falei, focou em problemas e, né, como que trazer essa aderência. E a gente também deu oportunidade para algumas empresas um pouco, ou incipientes, ou startups, enfim, com um perfil diferente, né, dessas grandes. E daí vou citar algumas, né, então a Reut, a Nutex, a Incentive-me, que tem um lance do propósito muito forte, a Dutex, Texel, SIC, que é a parte de controle de compensações, para falarem sobre seus produtos e serviços, como que elas começaram, como que elas cresceram, qual que foi o ciclo de evolução e o que elas hoje, que problema que elas resolvem. Então, nessa temporada, foi muito interessante trabalhar, eu vou citar aqui alguns tópicos que eu achei legal, que é quando a gente fala de uma solução tecnológica, começa pela dor, geralmente, né? E geralmente você está ajudando o cliente dentro de uma história de dados, né? Tex, gente, é dado. É dados, lógico. Então, qual que é o storytelling? Qual que é o data storytelling que eu tô, né? Qual que é a história de dados de negócio ali do Tex que eu tô contando? Como que eu conduzo isso com a tecnologia como enabler, né? E como que o Tex tem esse olhar aí mais estratégico no dia, né? Mas sendo conduzido pela tecnologia. Então, a gente teve aí e falar assim, soluções. A gente falava muito de ERP e solução de apuração fiscal, né? A Solutio mesmo, parte de cruzamentos, né? De como que eu deixo o meu compliance aí mais estruturado, como que eu sou capaz de olhar, ter essa fundação para eu conseguir olhar de forma mais preditiva. Mas acho que o Tex tem muitas possíveis soluções de mercado periféricas, que vão resolver dores específicas, pontuais, mas que talvez esbarrem em outros processos relevantes, até de outras áreas. Então, a gente ter uma coordenação, o líder de Tex, né, para ele tomar decisões pensando nessa visão mais ampla e orquestrar essas soluções de uma forma estratégica é super importante. Eu acho também que um grande desafio também dessas ferramentas, né, de análise, né, que vem no mercado, é a questão que temos que quebrar um paradigma. Muitas, né, eles têm o costume eu até brinquei com você outro dia, de ficar olhando para o retrovisor, né? Aconteceu, né, o mês passado, estou olhando no retrovisor, né? Então, o que aconteceu no mês passado, então vou ver o que eu consigo imaginar aqui, arrumar e analisar. E eu acho que o mercado necessita, né, de ferramentas que olhem para o para-brisa, não para o retrovisor, que olhem para frente. Quer dizer, tudo bem, o passado é um insumo para mim, né? Mas o que está acontecendo agora, né? O que está acontecendo agora, como é que eu consigo visualizar, projetar o futuro? E esse que eu acho que é um grande desafio, e é nisso que a Solutio tem focado em trazer para os clientes nas ferramentas de análise, né, preditivas que a gente faz, né? Ou de análise para onde nós estamos indo, né? Lógico, olhar para o retrovisor é importante, mas olhar para o para-brisa, na minha visão, é muito mais importante. Então, eu acho que um grande desafio
para Solútil. E para uma dessas empresas até que você citou aqui, é justamente ter ferramentas para conseguir olhar mais para frente, né? Usando o passado, lógico, mas analisando o futuro. Mas isso tem muito a ver, Flávio, com como que a gente coloca isso no dia a dia do profissional. Porque a grande dificuldade é, por mais que a gente disponibilize, né, a tecnologia, a ferramenta, a solução, enfim, como que ele incorpora isso no dia a dia por meio de um processo que natural, né, deveria ser, e a gente sabe que esse processo não é simples. Mas natural, eu diria, natural está certo, né? Seria natural a partir do momento que isso virar uma curva normal, porque a grande maioria está fazendo, mas não está. Porque como ainda tem um legado, vou chamar de legado muito grande, de fazer o básico bem feito, Total. como você ainda tem um legado muito grande de se preocupar, nossa, foi tudo emitido certo no mês? A apuração está correta? Não tem nenhum problema de cruzamento? Como isso é tão relevante ainda com maturidade nas empresas, o tempo que sobra para ele, ou, eu digo mais, tá? A cobrança do líder e por exemplo, do CFO sobre o cara da área tributária, sobre o head tributário, que depois ele vai pôr na equipe, a cobrança é para não errar ainda, majoritariamente. Essa é a grande mudança que precisa acontecer. A gente tem que parar de colocar um indicador de não ter erro e passar a colocar um indicador de ter ganhos. Mas é o indicador, é o KPI que está lá no feedback e na avaliação de desempenho do profissional. Vai demorar um pouco ainda, eu acho, né? Perfeito. Nos nossos projetos de transformação, a gente coloca geralmente uma camada de definição de OKRs, né? E aí, dentro desses OKRs, a gente abre os KRs, né? São os objetivos. Como a gente vai medir esses objetivos? São os key results do Exatamente, o grande objetivo. E a gente discute muito essa questão do nível de maturidade no fim do dia, né? Porque uma coisa é a visão, muitas vezes, de quem tá ali, o líder técnico, né? Outra coisa é a visão de quem tá em camadas ali um pouco diferentes ou até no business. Então, como que a gente adequa? Porque na nossa visão, e até a metodologia de OKRs fala isso, né? A gente precisa estar constantemente revisitando. Isso é sensacional. Uma visão de evolução também. Então, talvez o que a gente destina de OKRs aqui para criar a fundação seja mas a gente precisa alavancar para que isso se movimente. Paula, esse mindset é perfeito, porque eu adoro, né, indicadores, estudo isso há muito tempo. A gente tem lá atrás, não vou resgatar tanto, BSC Scorecard, Kaplan Norton, Harvard, isso há 20 anos atrás, e muita empresa, e muita área tributária foi numa linha de BSC. A linha de BSC, resumindo, ela implementa planos de 5 anos que você monta a estratégia da empresa e você cascateia do top para o down todos os seus indicadores dentro da empresa. Quando você vai para o OKR, que surgiu do cara que saiu do Google, na verdade, quando você estuda, é idêntico ao BSC em termos de dado da formação, que o BSC tem o objetivo e tem os indicadores. No fundo, é idêntico, só que o que muda é a filosofia dinâmica que está por trás. Enquanto o BSC você tem um horizonte de 5 anos anualmente, falando da revisão do número, o OKR tradicionalmente, se eu que posso falar tradicional para o OKR, ele é trimestral. Por quê? Porque te permite que a cada trimestre você troque tudo. Você troca todo o e troca todo o KR. No BSC você não pode fazer isso. Então isso é sensacional. Por quê? Porque é o que você falou. A correta implementação nossa, que legal, eu posso implementar coisas super operacionais no primeiro tri, implementou 2 ou 3 módulos, implementa o negócio tático e operacional no segundo tri, implementei mais um monte de módulos, já está apurando certo. Lá no terceiro tri... Já estou colhendo os frutos. Lá no terceiro tri eu vou pôr 1 KR, estou inventando aqui, eu vou pôr 1 KR de olhar para frente, de prever o que pode dar de problema, e lá no último tri do ano eu já vou pôr um preditivo de olhar no para-brisa, mas troque os KRs durante o ano. É uma mudança, né? O mindset. Mas tem que mudar o mindset, porque a área está acostumada a pôr BSC. Isso aí. E o que a gente fala muito é como que a gente conecta, por exemplo, esses OKRs com as metas do cenário, que daí alavanca status em relação ao projeto, né? Então, se a gente conecta ali numa implementação, por exemplo, é maravilhoso, porque a gente começa a ver o pessoal muito mais engajado. Mas você sabe que eu tenho uma curiosidade, até me permita aqui, além que você está conduzindo, eu vou fazer uma perguntinha aqui para a Paola, dentro desses 35 episódios aí. Você conseguiu perceber, né, nesses bate-papos algum incômodo do CFO ou do cara que está aqui na operação do Brasil, de uma multinacional, né? Então ele está na subsidiária aqui, né? E ele tem dificuldade em convencer lá a matriz, ou o cara lá de fora, ou o chefe dele lá fora,
para que ele tenha que investir efetivamente nesse manicômio tributário que nós vivemos no Brasil aqui, quer dizer, para poder ter ferramenta, para poder ter BI, para poder ter KPI, porque muitas vezes você fala disso com o cara lá fora, o cara fala KPI para fiscal, pagar e apurar e pagar lá 5% sobre a nota. Não, ó, eu não ouvi os 35 episódios, mas já sei a resposta. Pode ensinar, Paulo. Até falou, porque eu sinto muita dificuldade nisso. Aliás, não eu, meu cliente vem né, falar para mim, falar, Flávio, eu não consigo falar lá fora pro cara que precisa, e não consigo convencer, o cara não me dá dinheiro, entendeu? Eu acho que a gente tem trabalhado bastante, Flávio, e discutindo com clientes oportunidades, né, e temos até cases já nesse sentido, de heads de techs com essa necessidade de investir em soluções de tecnologia que vão envolver um valor relevantes, por exemplo, solução fiscal ou outras soluções. E a gente ajuda, no fim, esse cliente a criar um business case, no fim é um business case, né, de onde ele consegue ter visibilidade também do custo total que ele vai ter para trazer e, consequentemente, fica muito mais fácil aí a visão de atendimento de requisitos, né, por que de repente aqui para o Brasil eu vou ter que, eu tenho um custo e soluções diferentes de soluções globais, por exemplo, né? Porque eu tenho requisitos também diferentes e muito mais específicos, né? Que podem ser mapeados facilmente para que se tome essa decisão. Então, a gente, sim, tem muitas situações de clientes que, até recentemente aí, eu estava conversando com um potencial cliente aí da KPMG, que ele falou, olha, eu lidero um grupo onde a gente fala de automações a nível global, né? E o Brasil acaba sendo líder dessa visão de necessidades, por ser mais complexo, né? E a minha provocação foi muito assim, legal, vocês estão levando aqui discussões de automações, mas geralmente é aquela visão de automação que o Tex tinha há alguns anos atrás. Que é tudo a gente automatiza com RPA, né? Isso. E aí, isso acho que já se transformou, né? E nem todas as empresas estão também já nessa aí, né? E aí eu falei, poxa, será que vocês também não poderiam estar olhando soluções de mercado? Soluções já prontas, né? Que vão facilitar muito mais, que talvez precise de uma customização ou outra, mas já estão ali disponíveis para vocês resolverem essas dores. E a gente vê, acho que muito mais do que o convencimento que você me perguntou, ele está muito mais conectado com a clareza da necessidade. Então, será que a gente está conseguindo mostrar, né, a nível global ou a nível local mesmo, para o próprio CFO, quais são as minhas reais necessidades e causas raízes e principalmente as melhores opções em relação às soluções, né? E daí, para isso, a gente usa bastante na KP o Design Thinking para ajudar nossos clientes para isso. Que é falar assim, será que não é simplesmente trazer e colocar na mesa um fornecedor ou um grupo de fornecedores para que compras tome uma decisão, né? É realmente o Tex ser protagonista desse processo de decisão, onde ele também tem muita clareza do porquê ele está tomando aquela decisão de compra. Agora, Paulo, eu brinquei que eu já sabia a resposta, porque você é dor de todo o cara tributário no Brasil. Que explicar para fora é muito difícil, você explica, o cara não entende, e não é má vontade. É simplesmente você não entender, porque é do tipo, vou dar um exemplo bem aleatório agora. Cara, é do tipo você explicar para alguém que no Brasil é monogamia e lá fora, na Copa do Mundo, não era monogâmico. Você fala, não entendi, você pode ter 5 mulheres? Você fala, cara, mas não tô entendendo, não é de sacanagem. Aqui, isso é aula, você fala, cara, são valores de cultura de gerações, lá fora é uma outra realidade, né? Você não tem. Agora, você puxou um negócio do RPA para vender a solução lá para fora e tal. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é complexa, vou fazer para os dois aqui, eu acho que é complexa. Mas vai dar tempo para responder até o final do podcast? Vai dar tempo. Penúltima pergunta, depois a gente tem que fechar com a maturidade. Penúltima pergunta. Eu acho que tem muita gente enfrentando esse momento de implementação do Text Transformation e tá com uma dúvida muito forte, que é: será que eu vou para RPA, ou seja, implemento um monte de robozinho que eu mesmo faço em casa e não vou para uma grande solução? Ou será que eu vou para a grande solução e essa solução já tem programado dentro da solução o que o robozinho faria que eu programo?
Ou eu vou para uma solução com alguns módulos, sendo que eu vou contratar, que nem você, né, fez a entrevista na segunda temporada, uma série de outras soluções menores que se plugam na solução principal, que se plugam no RP. Então o cenário é o seguinte, eu posso fazer tudo, teoricamente, só por RPA, e eu vou implementando robô, tudo na mão. Eu tenho uma segunda que eu vou pegar uma grande solução Big Bang, que a solução faz tudo sozinho. E eu tenho uma terceira que eu ponho uma parte de uma solução, mais uma parte que são APIs que se conectam ali, e ainda se bobear, ainda põe um RPA junto. Como achar a decisão do que fazer na sua empresa? Bom, eu vou falar rapidamente sobre a questão tecnológica. Eu acho que o modelo híbrido, talvez, né, com as hipóteses que você trouxe aqui, precisa estudar um caso concreto, né, para saber... É complexo a análise, né? Acho que um assessment realmente resolveria, né, de uma forma tal. Mas imagina um cenário extremamente complexo, né? Enfim, eu acho que um cenário híbrido, até com RPA, acho que é válido. É válido. Né? Eu não sou muito apaixonado por RPA, né? Porque eu acho que ele, em alguns casos, ele pode deixar muita coisa de lado por não conseguir resolver, né, os temas aí. Vai requerer uma pessoa para ficar lá e vendo aquilo que não foi possível resolver. Mas no frigir dos ovos, eu acho que alguma coisa muito bem analisada, muito bem estruturada, híbrida, na minha visão, talvez... Vale a pena, é legal. É uma solução. Você também acha, Paulo, tudo que você entrevistou todas essas empresas, tem soluções? Não, na verdade, assim, Alex, exatamente esses cenários que você trouxe é o que a gente suporta nos nossos projetos de implementação, que é aí, por isso que eu tô perguntando. Pra quem faz isso? É o assessment. É o assessment. Então, quando mas a gente o que mais sai? o que mais... Sai mais pá. Não, nem diria o que mais sai. Eu acho que a complexidade é justamente essa. Todos esses cenários, eles são possíveis a depender das dores, isso, né? E hoje, o que a gente não consegue fazer é pegar o case de uma empresa e implementar em outra. Porque eu não tenho cada cenário é um cenário. Mas percentualmente falando, lógico que estou te forçando na resposta aqui. Você implementou um exemplo de 100 clientes, percentual de 100%. Do percentual, o que saiu mais? Mas eu acho que hoje, de verdade, assim, o maior desafio, o que a gente tem discutido bastante, o maior desafio, é trazer a visão de evolução. Então, o que eu dizia primeiro? O que é quick win? O que você consegue fazer rápido, com menor esforço e menor custo? Então, geralmente é aproveitando ferramentas no-code ou low-code que a companhia já possui. É maximizar a utilização dos seus sistemas já implementados. Então, se eu tenho uma solução, de repente eu não estou usando da melhor forma. É estruturar processos, né? E muitas vezes até usando tecnologia para isso, né? Seja workflow, seja ferramentas de workflow, seja fluxos dentro das soluções, enfim, das já existentes e tudo mais. Então, eu acho que o que é Quick Win? E aí entra um pouco do que você falou. E aí, a gente fala assim, qual que é o próximo passo depois desses Quick Wins? Que eu chamo, que eu não, né? Mercado de roadmap. O tal do roadmap pode ser o jornada, enfim, como a gente quiser chamar. Mas depois desses Quick Wins, né? Realmente, trazer aquela visão de longo prazo, que é qual é o modelo ideal. E na minha visão aqui, e daí muito pessoal, Paola, tá? O modelo ideal é eu ser capaz de orquestrar todo esse cenário. Porque não vai ter uma solução, a gente sabe disso no mundo de techs. Então, como que eu crio um ambiente seguro e transparente para que eu orquestre essas soluções e esses processos de uma forma inteligente? Resumindo, na minha visão, é isso. E aí, para isso, eu tenho que ter camada de governança, né? Para isso, eu tenho que ter camada de change management, gestão de pessoas, enfim, tudo que a gente falou bastante aqui. Por isso, o Tech Transformation como abordagem. Você viu já falou de governança aqui, né? Eu acho que fica para um próximo podcast convidá-la, né? Para a gente falar do Tech Transformation com a visão do ESG. Acho que é um tema bem legal para a gente falar mais nos próximos 40 minutos. Já fica o convite aqui para a Paola para a gente falar do Tech Transformation. Até porque o segundo que saiu lá foi diversidade, lembra? Diversidade está dentro. Vamos tudo isso, né? Essa tá no cheio. Ele já tá com duas. Muito bom. Muito bom. Para fechar, Paola, acho que todo mundo viu o Tech Transformation. Agora eles tiveram uma série de ideias, tanto do profissional, de skills,
tecnologia, como implementa, e agora eles querem saber, puxa, será que como que eu tô na maturidade da minha empresa? Qual que é uma média por sensibilidade? Eu sei que a gente não tem pesquisa quantitativa com modelos acadêmicos ainda, mas pela tua sensibilidade de todos esses podcasts que você fez, mais todos os clientes que vocês implementam, como que você acha da maturidade de 1 a 5 assim, no Brasil de Tech Transformation? Eu acho que a gente tem a maior parte das empresas, que é difícil porque a gente não tem a visão assim, segmento e tudo mais, mas eu diria que a maior parte das empresas já começou. Isso acho que é muito importante, já deu o primeiro passo. Interessante. Seja de forma, aí tem duas perspectivas que se abrem, de forma coordenada ou não. Perfeito. E aí é aí que entra, aqui que entram as oportunidades para todos nós, né? Que seja nós aqui com a pegada de fornecer soluções, seja os líderes que estão ouvindo a gente Isso. aqui, que podem se movimentar, né? Que seja de forma coordenada ou não coordenada, como que a gente coloca isso dentro do seu planejamento estratégico, como que você cascateia objetivos e métricas, como que eu conecto essa visão de transformation com outras áreas dentro da minha companhia, seja com finanças, seja com TI, né? Como que eu me torno ponte para esse processo de transformação de fato, tá? Então, eu acho que em nível de maturidade, acho que daí tem diferentes perfis de líderes, que aquele tema lá do início Influencia totalmente a empresa. esse processo, e, consequentemente, o nível de maturidade, o quanto que você desafia seus profissionais a darem esse passo, a estarem, de fato, atuando na implementação de sistema e olhando para esses tópicos, enfim. Então, na minha visão, eu estaria, assim, num nível 3, né? Eu entendo que essa seria uma média, onde a gente ainda tem muito trabalho manual também, né? Quando eu falo manual, ainda vamos falar do Excel, e sem nenhum demérito, porque eu acho que o Excel, bem utilizado, ele faz maravilhas, né? Sim. E para algumas funções ainda faz sentido, mas como que a gente eleva esse nível de orquestração desse processo todo de transformação? Trazendo mais soluções para a mesa, sendo capaz de avaliar essas soluções de forma mais rápida, tomando decisões de forma mais rápida e assertiva, com menor risco, né, de eu estar incorrendo em novos custos, né, do decorrer desse processo. Então, acho que, assim, a gente até tem uma pesquisa da KPMG, que é o CEO Outlook, né, que ele traz anualmente uma visão dos CEOs a nível Brasil sobre diversos temas aí que são na pauta prioritária. E transformação digital, gente, é um tema que há muitos anos continua na pauta. Sim. O que se discutiu esse ano dentro da pesquisa é se, por conta de toda essa movimentação econômica, teria uma despriorização desse tema de transformação. Mas acho que não, né? Não. Né? Pelo contrário. Exatamente. Porque na minha conta, só para jogar pelo tema, na minha conta é muito simples. A transformação digital da ROI E sim. é tão simples quanto isso. Porque se você desacelerar, você está perdendo dinheiro. Porque a automação é mais barata que o profissional. A automação é a menos. A digitalização é sobrar mais tempo. Então, tudo, na verdade, dá mais rentabilidade para a empresa. Então, como é que o cara vai desacelerar um negócio que ajuda a ganhar dinheiro? Perfeito. E salvar dinheiro, parar de gastar? Não tem jeito. Perfeita, né? Acho que é isso. Então, na sua resposta aqui, para a gente fechar aqui o nosso podcast, nosso Talks, a lógica da maturidade é uma informação realmente que, né, o Fábio destacou, é muito legal. Todo mundo já começou. Isso é um ponto importante. Nesse ponto, eu estou até brincando já, né? Falei que esse 2023 agora eu vou tentar trocar a palavra de Digital Transformation, eu vou começar a usar Digital Implementation. Só para provocar, né? Por que eu vou trocar o Transformation Implementation? Porque, cara, não é mais transformação. É implementação agora, foco na implementação, porque já passou a parte de você pensar o mindset, né? Na minha cabeça, Vou rodar coisa toda aí, o né? mindset está atrasado. Não que já estamos prontos, não estamos, mas eu digo, falar do mindset digital para mim já é um atraso. Eu já falei isso faz 4 anos, já não aguento mais. Agora tem que falar de implementação. Então, acho que se todo mundo já começou, boa notícia. Segundo, que está na média ainda, né? Está no meio do caminho, né? No fundo, ainda tem pelo menos mais 2, 3, 4 anos, né? Dos 3 que a gente começa a falar com uma ênfase maior em Tech Transformation. Sim. Para conseguir fazer o ciclo completo. Estamos que no meio do caminho para muita gente. Exatamente, com muitos quick wins, mas Mas é isso. aquele modelo futuro lá ideal, acho que ainda dá para contar nas mãos. E o Brasil é um país complicado sob a ótica tributária, né? Venhamos e convenhamos, né? Então, E realmente... tecnológica também. Acho que
Não, mas é tão complicado que a gente é avançado. Que é os melhores do mundo que Que referência. Vamos vender SPED para o mundo, né? Vamos vender nota escola eletrônica para o mundo. Essa coisa toda. Então, Paula, muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui. Acho que foi incrível, com vários insights para a galera anotar. Flávio, muito obrigado. Boa demais, KPMG, é fantástica. E é isso. Então, pessoal, muito obrigado. Tchau, tchau. Se vocês gostarem, compartilhem isso com a gente para mais líderes e mais pessoas transformarem suas carreiras e sua empresa no Tech Transformation. Muito obrigado. Solútil Talks Podcast. Um abraço e até o próximo, pessoal. Olá, somos a primeira TaxTech do Brasil, especializada em soluções fiscais para o mercado SAP. Oferecemos resultados, inovação e experiência. Conheça a Solútil. Mais de 70 soluções fiscais implementadas, mais de 1.500 CNPJs em operação, mais de 90 projetos entregues. Proporcionamos aos nossos clientes um aumento de mais de 30% em produtividade. É assim que aplicamos nossa experiência em soluções fiscais, utilizando todo o portfólio de produtos SAP. Mais abrangência, mais velocidade, mais eficiência, mais agilidade e mais informação. Tudo isso para melhor governança e compliance no cumprimento das obrigações em relação ao fisco. Temos um portfólio completo para a sua necessidade. Assessment fiscal, Total Compliance, Total Inbound, Total Outbound, Total IVA, BPO fiscal. Sua solução fiscal no SAP está aqui, na Solútil.